Imagine a tarde quente da Galileia, poeira que gruda nas sandálias, o sol já inclinando, uma pequena multidão encostada em pedras e troncos, e ali, entre rostos marcados pelo trabalho e pela esperança, Jesus se afasta para orar. Não é um momento formal marcado por fórmulas repetidas, é uma conversa íntima, direta, confiante. Os discípulos observam e, intrigados, pedem: Senhor, ensina-nos a orar. A pergunta deles nos atravessa até hoje. Como falar com Deus de modo que isso transforme minha vida e não apenas preencha um ritual? A verdade por trás da oração do Senhor começa exatamente aí, não em um texto mágico a ser recitado, mas em uma prática que muda quem somos. Quando Jesus responde, ele oferece um modelo conciso, cheio de camadas, o que conhecemos como Pai Nosso. Existem duas versões registradas nos evangelhos, Mateus 6, 9 a 13 e Lucas 11, 2 a 4. E essa diferença não precisa nos assustar. É provável que Jesus tenha oferecido o mesmo ensino de maneiras distintas, adaptadas ao contexto e ao propósito daquele momento. Mateus nos dá uma forma mais ampla, Lucas apresenta uma versão mais enxuta. Nenhuma contradição, antes flexibilidade pedagógica. Antes de mergulharmos frase por frase, é importante reconhecer o pano de fundo cultural. Naquela época havia orações longas, repetidas, cheias de demonstração pública. Havia também a tendência de transformar palavras em amuletos, repetir fórmulas na esperança de manipular o divino. Jesus contrapõe, não o ato da oração, mas a mecânica vazia da prática. Veja Mateus 6, 5 a 8. Ele aponta para uma oração que nasce da confiança e da verdade, não de performance. Imagine uma reunião de trabalho onde alguém lê um texto decorado para impressionar a audiência. As palavras podem soar belas, mas se não vierem do coração, não movem nada. Do mesmo modo, a oração que Jesus propõe visa mover o coração e formar caráter. Se você quer realmente entender essa oração como transformação e não como receita de palavras, fica comigo até o fim desta conversa. Se você se interessa por como viver aquilo que ora, inscreva-se no canal. Aqui vamos caminhar juntos para aplicar palavra por palavra do Pai Nosso. Comecemos então pelo primeiro e surpreendente termo, Pai Nosso. A escolha das palavras de Jesus é deliberada e revolucionária. Chamar Deus de Pai e, no original, usar algo próximo de Abba é aproximar o divino da intimidade humana. Abba era uma palavra carregada de afeto, trazia a ideia de proximidade, cuidado e dignidade ao mesmo tempo. Não é apenas a figura de um provedor distante, nem um patrão que exige obediência. É pai, alguém que cuida, que chama pelo nome, que se relaciona com seus filhos. Mas Jesus não diz meu pai, ele diz nosso pai. Ali reside outra verdade essencial. Oração cristã é comunitária. Quando rezamos nosso, lembramos que nossa relação com Deus se realiza em comunhão. Não somos ilhas espirituais. A fé cristã nos coloca em família. Isso desloca completamente a postura individualista que às vezes invade a vida religiosa. Oramos não só por nossas necessidades isoladas, mas pelo bem do outro, pela comunidade, pelo mundo. Em termos práticos, isso muda a maneira como pedimos. Se eu clamo por provisão, lembro do vizinho que também precisa do pão. Se peço perdão, reconheço que o perdão que recebo exige que eu também perdoe. Ilustração contemporânea. Imagine uma mesa simples, onde uma família se reúne todas as noites. Às vezes alguém chega abatido, outro está celebrando. Ainda assim, os pedidos e agradecimentos feitos à mesa não são só meus, são nossos. Esse simples hábito transforma relacionamentos. A oração comunitária cria responsabilidade mútua. Quando você internaliza nosso Pai, a oração molda sua vida para incluir o outro na sua dependência a Deus. E o que dizer de que estás nos céus? Apoiando a intimidade do nosso Pai, Jesus acrescenta uma dimensão que pode parecer uma tensão, proximidade e transcendência juntas. Dizer que Deus está nos céus afirma soberania, autoridade, transcendência. Não estamos orando a um igual, estamos diante do Senhor que reina sobre todas as coisas.
Ao mesmo tempo, esse céus não separa Deus de nós de modo que torne impossível a comunhão. É justamente o contrário. A soberania de Deus é o pano de fundo que torna segura nossa confiança. Se Deus fosse apenas um amigo vulnerável, nossa confiança seria frágil. Se fosse apenas um ser distante, nossa oração seria vazia. O nosso Pai que estás nos céus harmoniza intimidade e majestade. Na prática, essa combinação muda a nossa postura ao orar. Não nos aproximamos de Deus com desdém ou familiaridade desrespeitosa, tampouco com medo paralisante. Imagine um chefe que é também mentor, que tem poder de promover ou demitir, mas que escolhe proteger e favorecer. Nossa oração nasce do respeito que honra sua autoridade e da confiança que acolhe seu amor. Para a vida diária, isso significa que nossas petições vêm acompanhadas de reverência. Não imploramos por qualquer coisa, mas buscamos aliar nossos desejos à vontade daquele que é soberano. Avançando na oração, encontramos santificado seja o teu nome. Aqui Jesus aponta para o que deveria ser o resultado da oração, não apenas a mudança de circunstâncias, mas a honra que Deus recebe por nossas vidas. Santificar o nome de Deus significa tratar a Deus como digno de reverência, honra e santidade. Mas a santidade do nome de Deus não é declarada por palavras soltas, é manifestada em ações. Quando vivemos com integridade, justiça e amor, o nome de Deus é glorificado. Quando agimos com egoísmo, a santidade do nome é comprometida. Uma imagem ajuda a ver isso. Pense numa marca renomada, cujo nome inspira confiança. Se os produtos daquela marca começarem a falhar, a reputação é abalada. Do mesmo modo, o nome de Deus ganha ou perde sentido diante das pessoas, dependendo de como seus seguidores vivem. A santificação do nome de Deus é, portanto, um chamado ético. Não é um pedido para que Deus seja santificado por decreto. É uma súplica para que Deus seja honrado por meio de nós. Quanto à aplicação prática, isso se desdobra em pequenos atos. Falar a verdade mesmo quando é difícil. Praticar justiça onde a injustiça domina. Mostrar generosidade em uma cultura de acúmulo. Essas atitudes são respostas diretas ao clamor santificado seja o teu nome. Se você se surpreende contemplando como suas palavras e escolhas influenciam a percepção de Deus em sua comunidade, aqui está a verdade por trás desse trecho. A oração nos chama a ser agentes da santidade de Deus no mundo. Seguindo, Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Estas frases desenham o núcleo operacional da oração. Pedir que o reino venha aqui e agora. O teu reino não é uma abstração. Trata-se de uma realidade onde justiça, paz e reconciliação governam. Pedir que o reino venha é pedir transformação, pessoal e social. Não é um mero futuro escatológico alheio às urgências presentes. É invasão do céu na realidade concreta. Quando oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, estamos na prática pedindo que as prioridades divinas moldem as nossas. A vontade de Deus, conforme Jesus ensinou noutras passagens, está ligada ao amor pelos excluídos, à compaixão pelos oprimidos, ao cuidado pelos pequenos. Essa oração é tanto submissão quanto convite. Submissão porque reconhece que os planos divinos são maiores que os nossos. Convite porque nos coloca como parceiros na concretização desse plano. Aplicar isso no dia a dia implica escolhas. No trabalho, optar pela honestidade em vez do ganho fácil. Na família, priorizar a reconciliação em vez do orgulho. Na comunidade, lutar por práticas que promovam dignidade e não exploração. Um exemplo contemporâneo. Pense em uma cidade onde moradores se unem para transformar um terreno abandonado em horta comunitária. Eles não só rezam por mudança, agem para manifestar justiça alimentar e cuidado ambiental. Essa iniciativa é uma pequena realização do reino no solo da terra. Orar por reino não é passividade, é convocação para a ação que alinha a sociedade aos valores do céu. Essas primeiras linhas do Pai Nosso já revelam pelo menos 3 verdades cruciais. A oração cristã é íntima e comunitária. Ela reconhece a transcendência de Deus e ela nos chama à transformação ética que honre o nome divino.
Se limitarmos a oração ao pedido de bens materiais ou ao mau hábito de repetir palavras sem entendimento, perdemos sua força regeneradora. Agora chegamos a uma das petições mais práticas e ao mesmo tempo mais profundas. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa frase, curta, contém uma teologia da dependência diária. Não é tanto sobre acumular reservas para o futuro, mas sim sobre reconhecer que cada dia precisa da provisão de Deus. No Antigo Testamento, o povo recebia maná diariamente no deserto. Veja Deuteronômio, e essa experiência ensinou confiança diária. O que sustenta a vida vem de Deus, não da ansiedade humana. No contexto atual, isso desafia nossa mentalidade de acúmulo e medo. Pedir o pão de cada dia não é exigir que Deus suprima nossa falta de planejamento ou trabalho necessário, mas é reconhecer que a vida humana, com todas as suas necessidades básicas, depende de provisão que, em última análise, vem das mãos de Deus. A invocação diária nos convida a uma vida de gratidão e simplicidade. Na prática, alguém que ora por pão de cada dia pode ser chamado a viver com menos desperdício, a compartilhar mais, a confiar em rotas de provisão que passem pela comunidade. Por exemplo, apoiar um vizinho desempregado, partilhar suprimentos ou participar de um grupo de ajuda mútua na igreja. Aqui também encontramos o elemento comunitário novamente. Nosso pão sugere que a provisão não é apenas individual. Em sociedades marcadas por desigualdade, a oração do pão comum é um lembrete de solidariedade. Praticamente, isso pode significar apoiar iniciativas locais de distribuição de alimentos, envolver-se em políticas públicas que garantam dignidade para os mais pobres, ou simplesmente dividir o que se tem. A oração que pede provisão diária tende a gerar práticas de partilha. Ao chegar a este ponto, a cena volta aos discípulos. Eles escutam, anotam mentalmente, talvez discutam entre si. Alguns podem ter imaginado que a oração os protegeria de todo o sofrimento imediatamente. Outros percebem o chamado para viver diferente. Jesus não oferece um manual para evitar todas as dificuldades, mas um quadro que orienta como responder ao mundo, com confiança, reverência e compromisso ético. É importante aqui lembrar de duas advertências que Jesus mesmo faz. Primeiro, contra o formalismo vazio dos fariseus, que oravam para serem vistos, Mateus 6:5. E segundo, contra a prática de repetir palavras vazias como se fossem fórmulas mágicas, Mateus 6:7. A oração do Senhor não é um amuleto, ela é um caminho para moldar intenções e ações. Quando decoramos o texto e o pronunciamos sem correspondência de vida, transformamos um mapa em um bilhete sem destino. Neste ponto de nossa reflexão, já começamos a ver as camadas da verdade por trás da oração: intimidade comunitária, reverência, ética que honra o nome de Deus, desejo do avanço do reino, dependência diária. Cada uma dessas dimensões exige respostas concretas, não apenas palavras recitadas. E ainda há trechos pela frente que lançam luz sobre questões que muitos de nós trazem com angústia: o perdão, a tentação, a proteção contra o mal. Essas são áreas sensíveis, onde a oração encontra a fragilidade humana e a necessidade de graça. Antes de prosseguir para as petições sobre perdão e prova, vale um momento para pensar sobre como tudo isso impacta nossa prática cotidiana. Orar com intenção, conforme o modelo de Jesus, implica na reconciliação entre palavra e obra. Se peço, santificado seja o teu nome, devo me perguntar: de que maneira minhas ações tornam o nome de Deus honrado ou desprezado? Se digo, venha o teu reino, onde, concretamente, posso atuar para que isso avance? Se clamo por pão de cada dia, como me relaciono com quem tem menos? Estas perguntas não têm respostas apenas teóricas, exigem decisões pequenas e repetidas. Talvez seja o perdão que você precisa oferecer a alguém hoje. Talvez seja aprender a viver com menos para repartir mais. Talvez seja envolver-se em um projeto que leve dignidade a outros. A oração, como nos ensina Jesus, é o início de um processo que nos forma. E mesmo assim, o coração humano resiste.
queremos garantias. Se orar desse jeito, será que tudo mudará? Jesus não promete um atalho livre de dor. Ele oferece uma rota de transformação que passa pela dependência, pelo arrependimento, pela prática do perdão e pelo compromisso com o reino. É por isso que, ao tratarmos das próximas frases, especialmente do pedido pelo perdão e pelo livramento da tentação, precisamos prestar atenção a um detalhe crucial. A oração não nos exime da responsabilidade moral, nem transforma Deus em autor do nosso pecado. Como Tiago afirma, ninguém é tentado por Deus a pecar. A tentação nasce do próprio desejo humano. Esse ponto será fundamental quando abordarmos o trecho "Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal". A pergunta que fica pairando e que vamos explorar em seguida é prática e inquietante. Se a oração pede perdão e proteção, como equilibramos dependência e responsabilidade? Como pedir perdão sincero sem minimizar a necessidade de manter práticas que evitem a repetição do erro? Como orar por livramento sem confundir prova, que pode formar caráter, com indução ao pecado? Essas tensões mostram que o Pai Nosso não é uma fórmula simples, é um convite a uma vida que integra fé e ética, dependência e ação. Enquanto essas questões se formam na mente, imagine novamente os discípulos ali à volta. Alguns podem ter despedido a aula como um bom conselho, outros sentiram o peso das implicações. E você, ao ouvir essas palavras hoje, onde se coloca? Está pronto para que a oração não seja apenas recitada, mas vivida? O convite de Jesus é radical, porque é prático. Orar assim muda a maneira como você trata o outro, administra seus recursos e encara as dificuldades. A verdade por trás da oração do Senhor começa então a mostrar seu rosto. Não mera devoção retórica, sim um caminho que transforma relações, prioridades e decisões cotidianas. Ainda restam aspectos essenciais a serem desdobrados: o perdão e as dívidas, a relação entre pedir que não sejamos induzidos à tentação e a distinção entre prova e pecado, a doxologia final e o reconhecimento que encerra a oração. Cada um desses elementos carrega implicações teológicas e práticas que precisamos explorar com cuidado, porque eles respondem às dúvidas cruciais que surgem quando a oração encontra a vida real. Chegamos agora à parte do texto que muitos sentem no peito. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É aqui que a oração deixa de ser um pedido isolado e passa a tocar diretamente as relações humanas. Quando Jesus fala em dívidas, palavra que na tradição bíblica costuma carregar tanto sentido material quanto moral, ele apresenta o perdão não só como experiência espiritual recebida, mas como disciplina comunitária que precisa ser praticada. A primeira verdade por trás desse trecho é simples e chocante ao mesmo tempo. Se você pede para ser perdoado e não perdoa seu irmão, há uma incoerência fundamental. O perdão que buscamos está ligado ao perdão que damos. Não de modo automático, como se perdoar fosse um cálculo de troca, mas como expressão da mesma graça que nos alcança. Pense em alguém que foi injustiçado no trabalho e anos depois vive cultivando ressentimento. Quando essa pessoa ora por perdão, há uma oportunidade de coerência prática. Ser perdoado implica abrir mão da dívida moral que pesa sobre o outro. O perdão não apaga a memória, mas transforma o coração que carrega a dívida. Para ilustrar, recorde o episódio do servo que recebe perdão de uma grande dívida e não perdoa o compatriota que lhe devia pouco. A parábola do servo inútil, em Mateus 18. Ali, vemos a surpresa de quem recebeu misericórdia, mas negou misericórdia a outro. Hoje, uma cena parecida acontece em famílias e igrejas. Alguém é abraçado pela graça, mas preserva pequeninas contas de orgulho e rancor. A aplicação prática é dupla. Primeiro, examine suas relações e identifique alguém a quem você precisa conceder perdão. Pode ser um insulto antigo, um abandono, um erro financeiro ou uma palavra cortante. Segundo, pratique um gesto concreto de reconciliação. Uma mensagem honesta, um pedido de desculpas, buscar mediação se necessário. O perdão, quando praticado, libera tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Há também uma dimensão teológica.
O perdão que pedimos está enraizado na cruz, na reconciliação definitiva que Jesus inaugurou. Não é um perdão barato, é convite a uma transformação que exige que percamos o direito de colecionar ressentimentos. Na prática comunitária, isso pode significar estabelecer rotinas de reconciliação na vida da igreja, grupos de cuidado onde conflitos são tratados, práticas de confissão pública e privada quando apropriado e hábitos de restituição quando for preciso reparar danos. Passamos então a um trecho que causa muita discussão. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Primeira observação importante: a linguagem aqui tem sido objeto de debates de tradução. Algumas versões falam em não nos deixes cair em tentação. Outras, levando em conta a teologia bíblica, preferem não nos induzas à tentação, ou não nos deixe enfrentar provações que nos destruam. É indispensável lembrar um princípio-chave de Tiago 1,13. Deus não tenta ninguém a pecar. A origem da tentação está vinculada ao desejo humano que concorre e dá à luz o pecado. Tiago 1, 14 e 15. Logo, pedir não nos induzas à tentação não está imputando a Deus a autoria do pecado, mas clamando por proteção, por não ser colocado em situações onde nossa fragilidade nos arraste. A oração, então, faz uma distinção entre prova e tentação. Há provações que podem purificar e formar caráter. Pense nas dificuldades que trazem humildade, resistência e maturidade, e há tentações que nos empurram para hábitos destrutivos. Pedir a Deus que nos livre da tentação é pedir discernimento para reconhecer armadilhas e força para resistir. Isso implica responsabilidade nossa. Não devemos nos expor deliberadamente a situações de risco. Se alguém tem tendência a perder a paciência nas redes sociais, a proteção que pedimos a Deus passa também por medidas práticas: limitar tempo de uso, filtrar conteúdo, ter um parceiro de responsabilidade. Se há tendência ao alcoolismo, pedir libertação é também buscar ajuda profissional, redes de apoio e práticas que limitem a exposição. Uma ilustração contemporânea: imagine um jovem que toda sexta-feira entra em lugares onde sabe que a violência e a tentação se concentram. Orar para não ser induzido à tentação exige dele também evitar essas ocasiões, mudar de companhia, buscar novos ambientes. A oração é um pedido, mas a resposta frequentemente vem por meios que demandam escolhas humanas responsáveis. No paralelo, a petição "livra-nos do mal" amplia o pedido para a proteção final, contra o mal presente no mundo, contra influências que corrompem e, muitas tradições entendem, contra o inimigo pessoal. Quando Jesus pede isso, ele não promete um escudo que eliminará toda a dor. Ao contrário, ele nos dá a promessa de companhia e vitória final, mesmo no meio da luta. A proteção pedida tem dimensões espirituais e práticas: sabedoria para agir, recursos para resistir, comunidades que amparem e, acima de tudo, a presença de Deus que sustenta no meio da provação. Não espere uma garantia de ausência de sofrimento, mas a promessa de que mesmo nas adversidades existe um propósito formador. Uma aplicação direta: quando você ora por livramento do mal, associe isso a hábitos que promovam saúde espiritual e emocional. Durma melhor, alimente-se bem, crie laços de responsabilidade, cultive práticas de silêncio e leitura bíblica que edificam. Pequenas decisões somadas trazem proteção prática. Depois dessas petições, a oração tradicional muitas vezes termina com uma doxologia: porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Aqui entra uma questão textual que convém tratar com honestidade. Essa conclusão aparece em muitas tradições litúrgicas e em vários manuscritos, mas não está presente em todos os testemunhos antigos. Por isso é preciso falar com prudência, reconhecer que historicamente houve variações textuais. Ainda assim, a doxologia resume bem o que a oração busca afirmar,
que o reino pertence a Deus, que nele habita poder e glória e que a confiança última repousa na fidelidade divina. Independentemente de sua posição sobre a inclusão textual, a doxologia funciona como uma resposta de fé. Fechamos a súplica reconhecendo a soberania de Deus. Isso nos protege de reduzir a oração a um rol de pedidos e nos devolve a perspectiva correta. Tudo se orienta para o domínio e a honra de Deus. Agora é o momento de olhar para as diferenças entre Mateus e Lucas, porque muitas pessoas se incomodam com isso. Mateus apresenta o texto mais extenso em um contexto de ensino de Jesus, Sermão da Montanha, provavelmente voltado a uma comunidade com ligação forte à tradição judaica. Lucas registra uma versão mais curta, em resposta direta a um pedido dos discípulos, Lucas 11, 1-4, num evangelho que frequentemente aponta para a prática e a vida da comunidade cristã em sociedade. A explicação mais plausível não é contradição, mas adaptação pedagógica. Jesus foi mestre que repetia seus ensinamentos de maneiras que tocassem diferentes públicos e situações. Às vezes, ele ofereceu uma versão mais estruturada, noutras, uma fórmula mais compacta para uso prático. Considere o paralelo moderno. Um professor de música pode ensinar uma canção completa em uma aula e, noutra, oferecer apenas o refrão como um gancho para a memorização. Ambos são o mesmo ensino, ajustados à necessidade do momento. Mateus preserva o quadro completo. Lucas nos dá uma forma rápida e direta. Para a vida da igreja, isso traz liberdade. Podemos usar o texto mais completo para liturgia, meditação e estudo, e a versão mais curta para práticas devocionais cotidianas. O essencial permanece: a centralidade da relação filial com Deus, a atenção à comunidade, a busca pelo reino e a prática do perdão. Voltando ao centro, o Pai Nosso democratizou a oração. Em uma cultura onde a fala com Deus podia ser mediada por elites ou por longas fórmulas, Jesus oferece uma estrutura que qualquer pessoa pode usar. Homens e mulheres, ricos e pobres, instruídos ou inalfabetos espirituais. Essa é uma das verdades por trás do texto que precisa ser celebrada. Oração não é privilégio de poucos, é direito e responsabilidade da comunidade inteira. Quando leio Nosso Pai, entendo que o convite é coletivo. O Evangelho sempre encerra convocação para a inclusão. Ilustração concreta. Em uma pequena comunidade urbana, um grupo de moradores se reúne na praça para orar, compartilhar alimentos e cuidar de crianças. Eles usam o Pai Nosso como roteiro simples para orações em grupo, e sua prática se converte em ação social. Recolhimento de alimentos, visita a doentes e acompanhamento de desempregados. A oração se manifesta em trabalho prático. Essa é a democracia da oração em ação. Todos participam, todos contribuem, todos são responsabilizados. Essa democratização também traz responsabilidade pastoral. A igreja não pode ensinar o Pai Nosso como fórmula vazia. Ao contrário, precisa alimentar sua comunidade com um ensino prático que conecte palavra e comportamento. Em vez de defender um ritual que apenas reproduz palavras, a comunidade deve ensinar a fazer do texto um instrumento de formação. Isso significa formação em perdão, em generosidade, em discernimento, em resistência às tentações do mundo. Falemos agora de alguns erros comuns que ameaçam a integridade dessa oração, porque reconhecer as armadilhas é parte da verdade que importa. Primeiro erro: transformar o Pai Nosso em um amuleto, recitá-lo como se ele tivesse eficácia mágica. Jesus mesmo advertiu contra repetições vazias, Mateus 6, 7. Repetir as palavras com carga automática não altera o coração. Segundo erro: usar o texto para justificar passividade. Pedir venha o teu reino não é desculpa para não agir. Terceiro erro: orar apenas em busca de benefícios pessoais, sem considerar o nosso que permeia a oração. Quando a oração se descola da comunidade, perde-se o que lhe é essencial. Como usar o Pai Nosso hoje? Aqui vai um guia prático que pode ser imediatamente incorporado à sua rotina. Pela manhã, leia a oração inteira em voz baixa e escolha uma frase para meditar durante o dia. Por exemplo, santificado seja o teu nome.
Observe suas palavras e ações hoje. Elas honram o nome de Deus? No almoço, lembre-se de o pão nosso de cada dia e pratique um gesto de partilha. Leve uma marmita a um vizinho, doe alimentos a alguém que precisa. À tarde, diante de uma tensão, recorde: perdoa-nos as nossas dívidas e procure dar o primeiro passo para a reconciliação. À noite, antes de dormir, peça proteção. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. E escreva uma ação concreta para evitar a tentação que você conhece melhor. Bloquear um contato, cancelar participação em eventos, instalar filtros. Em comunidade, use o Pai Nosso em cultos como ponto de partida para ações sociais e decisões éticas. Como congregação, o que faremos para que o reino avance aqui onde vivemos? Esses são hábitos pequenos e repetidos que conduzem à transformação. Para tornar isso prático e transformador, proponho um desafio de 7 dias, simples e aplicável, que ajuda a fazer do Pai Nosso um roteiro de vida. Você pode experimentar sozinho, em um pequeno grupo ou com a família. Cada dia tem um foco e uma ação. Dia 1. Pai Nosso. Reflita sobre identidade e comunhão. Ação: escreva 5 pessoas por quem você ora e compartilhe essa lista com alguém da sua confiança para responsabilização. Dia 2. Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Reflita sobre integridade. Ação: identifique uma área onde sua conduta pode ofender o nome de Deus e faça um gesto concreto de correção. Pedir desculpas, devolver algo, cessar um hábito injusto. Dia 3. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Reflita sobre prioridades. Ação: dedique 1 hora desta semana a um ministério ou projeto que promova justiça ou compaixão na sua comunidade. Dia 4. O pão nosso de cada dia. Reflita sobre dependência e partilha. Ação: doe parte de sua comida ou tempo a quem precisa. Participe de uma ação de atendimento a vulneráveis. Dia 5. Perdoa-nos as nossas dívidas. Reflita sobre relações. Ação: faça uma lista de quem você precisa perdoar. Escolha uma pessoa e faça imediatamente um gesto de reconciliação. Dia 6. Não nos induzas à tentação. Reflita sobre vulnerabilidades. Ação: estabeleça uma prática de proteção, limites digitais, grupos de responsabilidade, aconselhamento. Dia 7. Livra-nos do mal. Doxologia. Reflita sobre confiança final em Deus. Ação: escreva declarações de gratidão por como Deus tem sustentado você e compartilhe uma delas com alguém para incentivar fé. Ao final dos 7 dias, repense o que mudou em suas atitudes. Compartilhe suas descobertas com a comunidade. Isso intensifica a transformação. Voltemos por um instante à crítica que Jesus faz aos fariseus e aos gentios, não para demonizar ninguém, mas para nos alertar. O farisaísmo desse texto não é sinônimo de judaísmo, é exemplificação de qualquer religiosidade que use a religião para a autopromoção. Hoje, a tentação é sofisticada. Postar orações nas redes para parecer espiritual sem viver a compaixão, ou usar jargões religiosos para justificar comportamento prejudicial. Jesus quer impedir que a oração seja moeda de ostentação. A verdade por trás do Pai Nosso nos chama à coerência entre o que dizemos aos lábios e o que praticamos no dia a dia. Também é necessário lembrar que orar não é um substituto para a responsabilidade social. Dizer "venha o teu reino" e não participar de iniciativas públicas que promovam justiça social é inconsistência. Orar por provisão e não partilhar o pão quando se tem de sobra é hipocrisia. O Pai Nosso nos impele à congruência ética. Num plano prático para líderes e igrejas, use o Pai Nosso como ferramenta formativa. Em grupos pequenos, trabalhe cada frase durante semanas, criando hábitos concretos, treinamento em perdão, em aconselhamento para vulnerabilidades, em projetos de partilha. A oração deve impregnar o discipulado com ações tangíveis. Chegamos agora ao clímax desta reflexão: viver aquilo que se ora.
A verdade por trás do Pai Nosso é que as palavras têm força quando encarnadas em prática. Orar por perdão sem perdoar é ilusão. Orar por provisão e acumular sem partilhar é contradição. Orar pelo reino e viver por comodidade é inutilidade. Jesus nos dá uma liturgia que é também um mapa ético. A pergunta que fica é esta: você está disposto a deixar que essa oração redesenhe suas prioridades? Antes de encerrar, quero responder a uma objeção frequente. Se a oração é tão exigente, onde fica o consolo? Onde fica o amor incondicional? A resposta é esperançosa. O Pai Nosso oferece ao mesmo tempo chamado e consolo. Ele nos dá um termo de identidade, Pai, que acolhe nossas fraquezas e ao mesmo tempo nos desafia a crescer. A graça não cancela a ética, ela a impulsiona. Deus nos acolhe em nossa fragilidade e nos chama a viver de modo que essa acolhida transborde em atos de justiça, misericórdia e amor. Agora, uma palavra final de cuidado pastoral. Se você carrega culpa profunda, mágoas que parecem impossíveis de perdoar ou tentações que retornam com força, procure apoio. Orar é essencial, mas a cura também passa por aconselhamento, acompanhamento pastoral, suporte psicológico e redes de apoio. A comunidade cristã foi desenhada para ser curativa. Não sofra sozinho. Busque ajuda prática enquanto ora. E para fechar, uma sugestão de oração breve, simples, em segunda pessoa, que você pode adaptar ao seu coração. Não é uma fórmula mágica, é um exemplo de como usar o modelo de Jesus em intimidade com o Pai. Pai, nosso Pai, que estás acima de tudo, venha o teu reino de justiça e compaixão em minha vida e nesta comunidade. Santifica o teu nome por meio das minhas escolhas. Dá-nos hoje o pão necessário e ensina-nos a partilhar. Perdoa-nos, Senhor, e capacita-nos a perdoar. Guarda-nos das tentações que nos esmagam e livra-nos do mal que nos cerca. Que a tua vontade governe nossos passos e que a nossa vida testemunhe a tua fidelidade. Amém. Se esta mensagem tocou você, proponha um pequeno compromisso. Escolha uma das frases do Pai Nosso que mais apegou seu olhar e pratique a ação correspondente desta semana. Depois, volte aqui e conte nos comentários qual frase foi e qual gesto você realizou. Isso ajuda outros a verem que oração gera transformação concreta. E por fim, um convite. Se você quer continuar caminhando no entendimento e na prática da fé, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa reconciliar oração e vida. Marque nos comentários qual frase do Pai Nosso mais te desafia hoje. Vamos construir essa comunidade de prática. A verdade por trás da oração do Senhor não é um segredo esotérico, é uma chamada clara. Aprenda a falar com Deus de modo que isso te transforme. Não memorize palavras para impressionar, mas deixe que cada expressão molde suas atitudes. Chame a Deus de Pai e reconheça que você é parte de uma família maior. Busque o reino, viva a santidade, compartilhe o pão, perdoe e peça proteção. E, sobretudo, faça da oração um organismo vivo que oriente ações e forma caráter. Que a prática do Pai Nosso nos torne pessoas mais justas, mais compassivas e mais comprometidas com o bem comum. Compartilhe esta palavra, viva estas verdades e volte sempre para que possamos juntos aprender a orar e a viver segundo aquilo que confessamos.